Eu sou o Miguel, contador, e sempre contei com a IOB nos desafios do dia a dia. Eu sou a Helena, tenho uma loja e recentemente comecei a utilizar as soluções da IOB para me ajudar no gerenciamento financeiro, controle de estoque e vendas. Quando a gente fala em contabilidade, eu confio na IOB. Além de ter sistema contábil, conteúdo regulatório com consultoria e inteligência artificial para me manter informado, eu consigo agilizar e automatizar obrigações, cuidar melhor de cada cliente que atendo e emitir nota sem erro, com validação antes da emissão. E o melhor de tudo é que o meu contador também usa a IOB, então toda nota emitida chega aqui na mesma hora, o que facilita o meu trabalho, porque eu recebo as informações, faço a gestão contábil e tiro dúvidas sobre a legislação, tudo no mesmo lugar. E com a inteligência artificial exclusiva da IOB, tudo ficou mais simples. É só digitar a dúvida, clicar e pronto, tá ali o que eu preciso. Outro dia, eu estava precisando de uma nova solução de benefícios flexíveis para as pessoas que trabalham na loja e perguntei para o Miguel. Ele me indicou o IOB Benefícios, que ele já usa no escritório, é bem fácil para quem administra e dá autonomia para os colaboradores. Agora, quando o assunto é reforma tributária, que tudo está prestes a mudar, a IOB também traz uma série de soluções. Cursos, simuladores, guia comentado e ajuda com projeções da transição. E com essas soluções, a gente já está decidindo os melhores caminhos para passar por cada etapa. Eu não sabia que a IOB fazia tudo isso, mas agora, sempre que alguém me fala que precisa resolver a gestão da empresa ou do escritório, a minha resposta é: a IOB resolve. Você sabia que tudo que precisa para transformar sua carreira tem na IOB Educação? Cursos para contadores? Tem na IOB Educação. Cursos para profissionais de RH? Tem na IOB Educação. Cursos para advogados? Tem na IOB Educação. Cursos para auditores, auxiliares contábeis, trabalhistas e tributários? Também tem na IOB Educação. E não para por aí. Aplicativo exclusivo. Videoaulas para assistir offline e jornada de aprendizado com gamificação. Pontuação no CRC. Conteúdo atualizado e de autoridade. Professores renomados. Sim, é isso que você pensou. Tudo que você precisa para seu crescimento pessoal e profissional tem na IOB Educação. Acesse www.iobeducação.com e transforme sua carreira. Bom dia a todos, meu nome é Thaís, eu estou aqui para iniciar mais um webinar aí para clientes da IOB Educação. Espero que vocês tenham um excelente evento. Conta aqui para a gente de qual cidade que vocês são e vocês podem também enviar as perguntas aqui de vocês no chat, tá? Para a gente poder interagir aqui com o professor Valdir, que eu já vou apresentar daqui a pouquinho. Passar alguns recadinhos rápidos para vocês aqui. Então, a gente está aí, a IOB Educação está sempre ali antenada com a questão da reforma tributária. Então, nós temos muitos clientes aqui da plataforma completa e também temos clientes da assinatura da reforma, que é um curso que tem aí mais de 20 módulos, né, e capacita todos vocês aí a ter uma formação neste tema. Para quem não é cliente, escaneie o QR Code aqui para saber um pouquinho mais sobre as ofertas e as condições especiais para quem já é cliente aqui da IOB Educação, tá? Estamos também com algumas ofertas específicas aí para clientes. Então, tem o pacote da IOB Educação Total, que tem assinatura, tem a reforma tributária, e a gente também tem uma solução aqui que se chama InCompany, que são treinamentos corporativos focados aí na dor do cliente de vocês ou da empresa de vocês, tá bom? Então, só chamar nosso time comercial que está aqui no chat
para bater um papo e entender como é que funciona essas soluções. E, claro, a gente tem aqui o IOB Online Inteligência, né, que é a plataforma mais completa aí da IOB, que traz todos os conteúdos e recursos exclusivos para a reforma tributária. Então, a gente tem o guia, a gente tem o chat com a inteligência artificial, consultoria ilimitada, enfim, também condições especiais aqui para todos vocês que são clientes IOB Educação, tá? Estou deixando o QR Code aqui para vocês. Então, vamos lá falar sobre reforma tributária, né? Hoje a nossa agenda aí, a gente vai trabalhar o período de testes ali do Simples Nacional na reforma, distribuição de lucros, antecipação de multa, enfim, vários temas para abordar com vocês. Hoje a gente está aqui com o professor Valdir Amorim. Eu acredito que muitos de vocês conhecem ele já, porque tem bastante curso dele aí na nossa plataforma, e eu vou passar a palavra aqui para ele poder falar com vocês sobre esse tema que impacta ali as empresas do Simples Nacional em 2026. Tá joia? O professor Valdir já está aqui conosco, correto? Sim, claro. Obrigado, Thaís. Obrigado a todos. Sejam muito bem-vindos a mais esse evento aqui da IOB Educação, da IOB também. E para falar de um tema bem relevante, que é justamente o Simples Nacional. O Simples Nacional que não é tão simples assim, não é mesmo? Mas antes de iniciar aqui o nosso evento, deixa aqui eu dar um bom dia aqui para o pessoal. Deixa eu ver aqui de onde são a maioria do pessoal nosso aqui. Pessoal de Limeira, São Paulo, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Rio Claro, São Paulo, Ribeirão Pires, São Paulo capital, Salto, São Paulo, Natal, ó o pessoal de Natal, lá o pessoal do Morro do Careca ali, do Centrinho, lugar bonito, hein? Ali de Natal, Rio Grande do Norte, aos mineiros de BH, de Belo Horizonte, Florianópolis, ó, ilha maravilhosa, São Carlos, Camaçari, na Bahia, Caxias do Sul, já fui a Caxias, muito legal lá também, Fernandópolis, São Paulo, São Pedro da Aldeia, Jundiaí, Ribeirão Preto, Jandira, Campinas, Piracicaba, Rio de Janeiro, gente, olha, opa, Lauro Miller, é Miller, né? Acho que eu devo ter falado certo. Santana do Parnaíba. Então nós temos aqui, desculpa os demais colegas que eu acabei não falando, mas nós temos aqui dezenas de pessoas, centenas de pessoas. Eu acho que eu não vou conseguir falar tudo, então eu peço desculpa, mas acabei falando aqui a alguns de vocês que está aqui nos dando o prazer de ouvir um pouquinho sobre esse assunto. Ó, gente, o Simples Nacional, como é sabido, ele não é tão simples assim, né? Já não era simples também. E com a reforma tributária, vocês vão ouvir eu falar um pouquinho, a gente vai ter um período de transição, onde o Simples Nacional vai funcionar junto com o IBS e CBS, e aí caberá à empresa, ao gestor, né, da empresa, ou até o escritório de contabilidade, junto aos seus clientes, tomar a decisão. Mas, para 2026, o assunto não foi só reforma no Simples Nacional. Nós tivemos diversos assuntos e, de repente, essa aqui é uma ótima oportunidade para você que está aqui acompanhando conosco, como também para você que vai compartilhar com o seu colega aí do lado, que não está assistindo, ou não está presente, ou com seus clientes, que deve ter passado desapercebido. E olha que nós já estamos em pleno mês de abril de 2026, mas pode ter acontecido alguma coisa que tenha passado desapercebido, tá bom? Então eu vou comentando com vocês devagarzinho. Nós temos esses conteúdos, nós temos na plataforma da IOB Educação,
Deixa eu compartilhar aqui com vocês, para vocês dar só uma olhadinha. Deixa eu só voltar aqui. Tá? Pronto, olha. Então, nós temos os cursos do Simples Nacional. Você que já é nosso aluno, né, pode buscar aqui na plataforma. Essa aqui não é a plataforma do aluno, tá bom? Essa aqui é a que eu busquei na internet. Mas você consegue buscar na plataforma do aluno alguns cursos referentes ao Simples Nacional, como a reforma tributária, por exemplo, com a legislação trabalhista, aspecto trabalhista e previdenciário, a parte prática do Simples Nacional, que é o cálculo do tributo, que gera muita dúvida, né? Para se ter ideia, o que é melhor? Lucro real, Simples Nacional ou lucro presumido? Isso é interessante também, né? Além dos aspectos trabalhista e previdenciário. E quais são os aspectos, o reflexo do enquadramento e desenquadramento dos cálculos do Simples Nacional? E o nosso webinar de hoje, que logo vai estar ali na nossa plataforma. Pesquisando dentro do IOB Online, eu já vou começar a matéria e vou direto no PowerPoint, só para vocês saberem de onde eu tirei o conteúdo que eu vou colocar aqui para vocês. Ele está aberto em diversos procedimentos. Não há um específico, tá bom? Mas está bem genérico, olha. Então, tem matérias do Simples, 3.775 matérias do Simples, daquilo que você precisar. Você quer saber de IBS, CBS, do Simples Nacional? Temos do MEI, ICMS e ISS, o que é permitido, o que não é permitido, e várias abinhas para que vocês também possam buscar essas informações, tá bom? Mas vamos lá para o nosso conteúdo aqui. Deixa eu só eu descompartilhar e compartilhar novamente. Só um minutinho. Deixa eu abrir ele. Pronto, agora deixa só eu colocar na tela de exibição. E agora compartilhar com vocês. Ver. Ver aqui. Pronto. Thaís, está compartilhando direitinho? Tá sim, Valdir, tudo certo. Tá bom. Bom, gente, meu currículo, né, não me apresentei, a Thaís me apresentou, e eu sou consultor, né, aqui da IOB Educação, eu sou também professor, eu sou especialista também na área tributária, tributarista, contabilista, com MBA em Direito Tributário, pós-graduação em Contabilidade e Administração, Finanças. Gente, esse sou eu. Vocês já devem me conhecer aí de alguns natais, né? E o nosso tema são as mudanças que impactam a empresa do Simples Nacional em 2026, quais foram elas principais, e também os reflexos que o Simples Nacional terá durante o período de teste da reforma tributária. E o primeiro assunto relevante é justamente as multas. Opa! A multa. Então, eu vou deixar muito focado essa tela do PowerPoint e vou abrindo assunto por assunto e eu vou conversando com vocês. Aí, o que eu pediria para vocês? Anotem direito ou resgatem esse conteúdo mais tarde, para que vocês tenham todo o cuidado desse conteúdo guardadinho na hora que vocês precisarem. Sempre lembrando que nós temos todo esse conteúdo em curso da IOB Educação e também temos ali na plataforma do IOB Online, como eu compartilhei com você. Muito bom. A primeira mudança relevante para 2026 é com relação às multas do PGDAS-D.
elas serão mais rigorosas desde o primeiro dia de atraso. Pessoal, vamos lembrar que o PG-10D sempre teve multa por atraso. Sempre teve. Só que havia uma tolerância no termo inicial. Ou seja, de cobrar essa multa. De quando cobrar essa multa. Isso acabou, pessoal. Isso acabou, não tem mais. Aí, acabou. Né? Então não tem mais. Então até 31/12 de 2025 não era aplicada a multa. Havia tolerância com relação a isso. Aí o que acontecia? O PG-10D não permitia a inserção de novos dados. Então, quando você ia preencher o mês subsequente, você não conseguia. Você não conseguia. Não era isso? O que foi que aconteceu desde 1º de janeiro de 2026? A Receita Federal, ela passou a aplicar multa ao PG-10D. E a multa, atenção, a multa, ela é aplicada desde o primeiro dia após o vencimento, tá certo? Do segundo mês, né? De 2% ao mês, perdão, de 2% ao mês. Então, a multa, ela é aplicada desde o primeiro dia após o vencimento e o percentual dessa multa é de 2% ao mês, limitado a 20%, ok? E tem valor mínimo. O valor mínimo é de R$50, ok? Anotem a base de cálculo aí. A base de cálculo não, perdão. A base legal, anotem. Artigo 38A, parágrafo 2º da Lei Complementar número 123 de 2006. Já havia previsão legal desde 2025, através da resolução CGSN número 180 de 2025. E também pela Lei Complementar número 214 de 2025. Ok? Então, essa aqui, como vocês viram, é a primeira grande mudança. A segunda é a multa por atraso na DEFIS. Gente, a DEFIS é a declaração do Simples Nacional. É a declaração que o Simples Nacional entrega. Não confunda com a DASN-CIMEI, que é a do MEI. Não confunda com essa, tá bom? O prazo já acabou. Hoje é dia 6 de abril, né? Terminou dia 31 de março. Então, quem não entregou a DEFIS vai ter que entregar com multa. E a DEFIS, ela nunca teve multa por atraso também, né? E ela era uma obrigação ali que, vamos dizer, que muita gente deixava para fazer de última hora. Por quê? Porque não cobrava a multa. O que passou a acontecer a partir de 1º de janeiro de 2026? Mudou tudo. Mudou tudo. Atrasar a DEFIS gera multa de 2% ao mês sobre o valor devido no Simples Nacional. Então você tem ali, sei lá, 8 tributos numa guia só, exemplo, para quem tem, ok? Você vai pegar aquele valor e vai calcular 2% ao mês. Tudo bem? A multa é limitada também a 20% e tem uma multa mínima de R$200, ok? Tudo bem? Vamos lembrar de novo? Prazo de entrega, 31 de março do ano seguinte. Multa mínima, R$200. Poxa, professor, você está começando a semana de um mês maravilhoso, que é o mês de abril, falando em multa. Ô, gente, é o bolso da gente, é o bolso do nosso cliente, não é mesmo? E dói, né? E dói. Então,
é uma multa que, de repente, aí para o escritório de contabilidade, acaba recaindo sobre vocês. Por quê? Porque não cumpriram com a obrigação acessória. Ok? Tranquilo? Tudo bem? Posso seguir? Muito bom. Então vamos seguir um assunto que logo que começou o ano, começou a demandar bastante, foi aquela distribuição de lucro. Lembra disso? Que o governo acabou alterando, entrou com uma lei ali, a Lei 14.973 de 2024. Lembra disso? Lá atrás já havia a previsão. Aí quando chegou lá no final do ano, 31 de dezembro de 2025, saiu todo mundo correndo para fazer ata, para distribuir lucro, para registrar em cartório. Lembram disso? Gente, e o Simples Nacional? Ele também foi afetado? Olha, o Simples Nacional foi afetado sim. Por quê? Porque o Simples Nacional também distribui lucro. Também distribui lucro. Então, voltando ali um pouquinho, a lei 14.973 de 2024, ela trouxe essa alteração na distribuição do lucro que afeta diretamente o Simples Nacional, que distribuírem lucro maiores ao sócio. Maiores ao sócio. Lembrando que a forma de calcular lucro no Simples Nacional é de duas formas. Uma, para as empresas que têm contabilidade, é o lucro contábil. E para as empresas que não têm contabilidade e escritura livro-caixa, é aquela fórmula do lucro presumido. É a formulinha do lucro presumido. Receita bruta, vezes o percentual de presunção, menos o imposto ali do IRPJ do Simples Nacional. Então, são duas coisas diferentes, tem que tomar cuidado, tá bom? Outra coisa, se não fizer contabilidade e distribuir com base na formulinha lá, tem que ver se tem dinheiro para distribuir lucro. Se aquilo é lucro mesmo, às vezes não tem caixa para distribuir, aí não é lucro. Então, tomar muito cuidado quando tomar essa decisão. Bom, como é que ficou então a distribuição de lucro a partir de 2026? Gente, se a distribuição for maior que 50 mil por mês, passa a ter retenção de 10% de imposto de renda na fonte, desde que a distribuição seja feita por uma mesma pessoa jurídica, a mesma pessoa física. A regra vale para todas as empresas, inclusive do Simples Nacional. Ela também. Você achou que não, né? Sim, passa a pegar também as empresas do Simples Nacional. E como é que você comprova que esse lucro é lucro? Pessoal, fazendo contabilidade. Fazendo contabilidade. Então, a sua empresa, a empresa do seu cliente, ela precisa ter contabilidade. Ô, professor, e aquele lucro ali apurado em 31/12 de 2025? Ele é tributável ou ele é isento? Ô, gente, o lucro apurado até 31/12 de 2025, ele é isento. Desde que ele fosse aprovado em assembleia, a ISA, né? Ou ata de reunião, uma empresa limitada, tudo bem, aprovada ali pelo Código Civil, né? Pelo Código Civil, e fosse registrada em cartório até aquela data. Aí o que foi que aconteceu? Um monte de empresa distribuindo lucro antes de encerrar o ano, intermediário. Ou seja, passou a distribuir lucro em dezembro,
até novembro, fechado de janeiro a novembro. É o que nós chamamos de lucros antecipados, ou, pela lei das SA, de dividendo intermediário. Não foi isso? Não foi isso? Questionamento da Justiça. Questionamento da Justiça foi parar no Supremo. E aí, o ministro Nunes Marques, do STF, prorrogou até 31 de janeiro de 2026 o prazo relacionado à exigência de aprovação da distribuição de lucros e dividendos. Tudo bem? Isso quer dizer o quê? Olha só. Eu aprovei os lucros lá em 31 de 12 de 2025. Fiz uma ata, registrei ela no cartório. Eu sou obrigado a distribuir ele a partir do dia 1º de janeiro. Dia 1º não, né? Dia 2 de janeiro de 2026? Não. Eu posso distribuir ele em 2027? Pode. 28? Pode. Sem problema nenhum. Eu não fiz nada lá em 31 de 12 de 2025. Não fiz ata, não apurei o lucro. Deixei para fazer isso em janeiro de 2026. Ah, mas eu não elaborei a ata de reunião e não registrei até o final de janeiro de 2026. Ô, gente, esse lucro vai ser tributado. Então, toma muito cuidado com isso. E agora, professor? Entendeu? Agora, o que é que você vai ter que aguardar? A decisão monocrática do ministro vai ser apreciada pelo pleno do STF. E aí, o STF vai decidir o que vai acontecer. Tá bom? Tinha até um prazo, né, gente? Tinha um prazo, era de 13 de fevereiro a 24 de fevereiro de 2026 para ser decidido. Vamos ver o que está acontecendo. Tá bom? Bom, eu sou obrigado a pagar o imposto de renda sobre esse lucro aí. Quando é que eu vou recolher? Residente do Brasil, até o último dia útil do segundo decêndio do mês subsequente à data do pagamento, o fato gerador. Código do DARF, não é do Simples Nacional, DARF à parte, código 1841. 1841, tracinho 01, ou /01, ok? O sócio é residente do Brasil, ele é residente no exterior. Aí o fato gerador é diário, pessoal. Aí, nesse caso, qual é a data do recolhimento? No próprio dia de ocorrência do fato gerador. Qual é o código do DARF? 1841, dígito 02. Residente no Brasil, 184101. Residente no exterior, 184102. Tudo bem? Ficou claro isso aí? Depois eu volto, pessoal. Fica tranquilo, pode formular as perguntas aí no chat. Aí depois eu volto, faltando algum tempo para terminar, eu vou deixar um tempinho, e eu vou respondendo as principais perguntas, tá bom? Aquelas que tiver maior publicação. Tá bom? Eu volto e respondo sim. Fiquem tranquilos quanto a isso. Ô, gente, tem um outro assunto ali. Lembram disso? Interligação entre CNPJ. Ei, gente, isso aqui, lá na Lei Complementar 123, ele está entre as vedações. Sabe aquelas exclusões do Simples Nacional? Automática? É quando você faz desmembramento de empresa.
sei lá, você está com faturamento no ano alto, você vai estourar o limite do simples, sei lá, de ME para IPP, ou DPP, por lucro presumido, coisa desse tipo. Aí você faz o desmembramento, mesmo sócio, mesma atividade, o mesmo prédio, números diferentes. E aí, o que você acha? Olha, essa mudança, pessoal, ela é uma das mais relevantes. E é a mudança que vai pegar empresário de surpresa. Então, você que é contador, você que trabalha no escritório de contabilidade, você que é empresário contábil, você que trabalha numa empresa do Simples Nacional, anota isso, gente. Anota isso. Você que trabalha com planejamento tributário, anota isso. Por quê? Porque a resolução CGSN, número 183 de 2025, ela oficializou uma prática que a Receita Federal já vinha adotando. E qual é a prática? Se você tinha mais de um CNPJ com interligação operacional, o fisco vai somar o faturamento de todos. Então, aquele negócio de você estourar o simples e abrir e desmembrar a empresa, já era. Já era, não adianta. É vedado isso, né, gente? É verdade isso aí. Isso gera o desenquadramento do Simples Nacional. Então, se a soma ultrapassar 4,8 milhões, todas as empresas serão desenquadradas. Todas as empresas serão desenquadradas. O que mudou, então, na verdade, gente? Não foi a regra em si que mudou, mas sim a capacidade de fiscalização. Foi ela que acabou mudando. Vocês lembram que o cruzamento do Simples Nacional, ele era lento, era manual. E agora? Agora é automático, agora é em tempo real. A Receita cruza informações da junta comercial. De onde mais? Do estoque. Endereços de fornecedores, participação societária, movimentações financeiras. Quantas obrigações acessórias você, contabilista, entrega aí no escritório? Quantas obrigações acessórias você, contador de uma empresa, entrega aí na sua empresa? Gente, são muitas obrigações acessórias. Então, esse cenário clássico, ele está na mira do fisco. Tá bom? Então, olha, sem falar do CNPJ alfanumérico. É uma novidade também, ok? Para quem que vai ter CNPJ alfanumérico? As empresas novas. E as velhas? Ela continua com o CNPJ antigo, tá bom? Então, toma muito cuidado com o CNPJ, tá? Agora, deixa eu colocar a pergunta para você, que está aqui comigo, me acompanhando. Me responda aqui no chat. Pode responder aqui que eu estou acompanhando. Pergunta. Atenção. Como que a Receita Federal vai descobrir que os seus CNPJs estão interligados? Vamos fazer uma pergunta para mim, para eu mesmo. Como que a Receita Federal vai descobrir que meus CNPJs estão interligados? 1 minuto para responder. Vamos lá. Vamos, gente, escreve aí. Vamos lá. Como você acha que a Receita vai descobrir que o CNPJ, que vários CNPJ do seu cliente, o seu cliente que tem vários CNPJ, como é que ele vai descobrir se eles estão interligados ou não? Vai, vamos lá.
Opa! Alguns colegas escreveram aí que as empresas que compartilham o mesmo estoque. Beleza, acertou. É uma delas. Qual é o outro? Deixa eu ver. Mesma estrutura administrativa? Mesma estrutura de gestão? Beleza, acertou também. Deixa eu ver. Vamos, gente, escrevam. Mesma. Tudo é mesmo, né, gente? Mesmo endereço da operação. Ou endereço próximo. Show de bola. Isso mesmo. Isso mesmo. Ô, gente, tem uma coisa que ninguém escreveu aqui. A compra é feita por uma empresa e a venda é feita pela outra. Ah, ninguém escreveu isso aqui, ó. Faltou isso aqui. Fornecedores e clientes em comum, gente. O mesmo fornecedor é para um CNPJ e é para o outro CNPJ. Mesma atividade econômica. Mesmo sócio com participação relevante em ambos os CNPJ. Olha, pessoal. Olha, outra coisa que eu fiz que vai fazer, lembra do COAF? Movimentação financeira cruzada entre os CNPJ. Tudo bem? Ah, outro detalhe importante. Se a sua empresa é um e-commerce, essa sua empresa é um e-commerce, limite de 4,8 milhões, gente, no e-commerce, o que o sócio faz? Abre outro CNPJ. Lembrando, contador, que quem abre o CNPJ é você, né? É você. Lembrando que pelo artigo 1177 e 1178 do Código Civil, contador, você é corresponsável, hein? Cuidado, contador, não é o dono da empresa, não. Ele responde junto com você. Tá bom, gente? Ah, outra coisa. Ah, eu vou abrir o novo CNPJ em nome de um filho meu. Não faça isso, né? Por quê? Ah, não, eu vou abrir no nome da minha mãe. Também não. Não. Gente, porque vai ter operação em comum. Não faça isso. Tudo bem? Tudo bem? Muito bom. Vamos seguir? Vamos seguir. Pergunta. Como a Receita Federal vai descobrir que o meu CNPJ estão interligados? Vocês já responderam. Vocês já responderam. Eu complementei. Tá bom? Pessoal, outra coisa que eu fiz que está fazendo, eu não sei se vocês já receberam aí no escritório, ou você também já recebeu. Eu fiz que agora, no começo do ano de 2026, ele emitiu alguns termos de exclusão do MEI, do ME e da empresa de pequeno porte, com prazo de notificação de 90 dias a partir da ciência do termo. Vai lá no ECAC, vai você lá no ECAC, lá do seu cliente, dá uma olhadinha lá. Vê se o seu MEI, se a sua ME, se o seu EPP, vê se ela foi excluída, gente. Vê se ela foi ou não, ou se é somente uma notificação. Se não passou os 90 dias, é apenas uma notificação. Ainda não é o termo de exclusão. Quando foi que ele emitiu esse termo? Foi agora, esse mês que passou agora. Foi dia 18 de março, gente. Agora, de 2026. Entendeu? Normalmente, essa notificação, ela só era emitida no segundo semestre do ano. O que foi que eu fiz que eu fiz? Antecipou essa informação. Tudo bem? Então, o que é que você vai ter que fazer?
levanta esse termo, essa notificação, verifica onde está o problema e corrige. Porque se você não corrigir, você está achando que a sua empresa entrou automaticamente no Simples, que ela já era simples, quando na verdade ela já está fora. Ela já está fora. Tudo bem? Tá liçãozinha de casa aqui para você. Tá bom? Vamos lá. Vamos para o outro assunto, que tem bastante assunto, gente. E eu quero cumprir essa 1 hora de live aqui, de webinar com você. Ok? Lembrando que todo esse conteúdo que nós temos lá na plataforma da IOB Educação. Você que já é nosso aluno, usufrui dessa plataforma. Eu estou lá, o meu pai está lá, meus colegas professores estão lá. Olha, a gente se dedica para passar a melhor informação para você. E se você tiver alguma crítica, alguma sugestão, passa para nós. Passa para nós podermos melhorar. Ah, não, Valdir, aí eu vou estar reclamando de vocês. Não, você vai estar colaborando conosco aqui. Fala com a Mariana, fala com a Anne, fale com todo esse pessoal aqui da IOB Educação. Escreve, sugestão de tema de curso. Gente, nós contamos com você. Nós contamos com você. É lógico que lá na consultoria nós temos o termômetro daquilo que está caindo. Agora, nada melhor do que você para nos orientar e sugerir o que nós vamos lançar. Tá bom? Estou aguardando, hein? Novo tema. Nova data de opção pelo Simples Nacional. Valdir, mas não é janeiro? Já até passou, Valdir. Janeiro de 2026. Verdade. Janeiro de 2026, até o final, o último dia útil de janeiro, foi a data final para quem iria optar pelo Simples Nacional em 2026. Ponto. Essa opção ela é definitiva, vale para o ano inteiro de 2026. Tudo bem? Fechou? Só que agora eu tenho um detalhe. Simples Nacional, reforma tributária. Reforma tributária. E pela reforma tributária, quando entrar em vigor para valer, 2026 é teste. Teste é o ano de teste. Não vai ser exigido imposto do Simples Nacional, gente. É teste. Você vai emitir nota, eu vou falar mais adiante mais um pouquinho. Tá bom? Mas no Simples Nacional, você pode optar em recolher IBS e CBS junto com o Simples. Hoje são 8 tributos em um. ICMS e ISS vai ser substituído pelo IBS. PIS e COFINS vai ser substituído pela CBS. Mas tem o imposto de renda, tem a contribuição social, tem a previdência social, que continua sendo recolhido dentro do Simples Nacional. E ali dentro você pode juntar o IBS e a CBS. Ou você pode tomar a decisão de recolher separado. Recolher separado. Entendeu? É uma decisão que você vai ter que tomar. E quando é que você vai exercer esse novo modelo dentro do Simples ou fora do Simples? Em setembro, gente. Em setembro de 2026. Tá bom? Então, em setembro, você vai ter que fazer uma opção que vai valer no primeiro semestre de 2027. Ok? E em março de 2027, você vai formalizar uma outra opção para valer para o segundo semestre de 2027. Então, anota aí na agenda de vocês. Anota aí. Então, o enquadramento para o Simples Nacional, ele deixa de ser
em janeiro e passa a ser em setembro e março. Setembro 26, março 27, setembro 27. Se não mudarem, vai ser nessa sequência. Já vai fazendo o planejamento tributário, você que trabalha com isso, para poder não esquecer dessas datas. Tá bom? O híbrido, gente, o híbrido que é o novo assunto, eu já havia comentado com vocês aqui, tá? O que é o híbrido? Ah, tem um detalhe muito importante no híbrido. Você precisa fazer planejamento tributário no híbrido. Por quê? Se você está no Simples Nacional e alguém compra de você, o seu cliente que está ali no B2B, compra de você para revender, ele vai tomar crédito do Simples Nacional, mas vai ser aquela alíquota pequenininha, ali dos anexos do Simples Nacional. É pequena, tá certo? Agora, e se você recolhe o IBS e CBS fora do Simples? Aqueles fornecedores, aqueles clientes, vão ter um crédito maior. Outro detalhe importante, se você está no híbrido, recolhendo IBS e CBS por fora, você pode tomar crédito do seu fornecedor. E se você continuar a recolher IBS e CBS dentro do Simples, não toma crédito do fornecedor. Tudo bem, gente? Deixa eu beber uma água aqui. Pensou nisso? Só que tem um detalhe. Se você optar pelo regime regular, recolher IBS e CBS por fora, você tem que fazer um DAS, para recolher o IRPJ, a CSLL, a Previdência Social, pelo anexo, e recolher ali pelo sistema ali do débito e crédito, do IBS e CBS, esses dois tributos com a alíquota cheia. Por isso é que tem que fazer o planejamento tributário. Ok? Mas muitas pessoas aqui na consultoria fazem a seguinte pergunta. Ô, consultoria, quais são as pendências que impedem a opção pelo Simples Nacional? Pessoal, vai no artigo 17, ali, da Lei Complementar 123 de 2006. Pode ir na lei, pode ir lá na Resolução 140, também, sem problema nenhum. Tá bom? Quais são? Você lembra quais são? Vamos citar uma aqui. Aquele que todo mundo pergunta na consultoria. Débito em atraso, gente. Débito em atraso impede a opção pelo Simples Nacional. Débito federal, estadual, municipal. Irregularidade cadastral, pessoal. Irregularidade cadastral junto ao Cefaz, junto à Receita Federal, junto ao município. Não credenciamento para a emissão da nota fiscal do consumidor eletrônico, NFCE, quando exigido, especialmente para empresas de KNAI de varejo. Tá certo? Aí tem que acompanhar aquelas notas técnicas da exigência da reforma tributária. Ok? Qualquer pendência, a existência de qualquer uma dessas pendências, deixa o pedido de opção pelo Simples em análise até regularização ou resultar em indeferimento final do prazo. Então, olha que coisa louca com relação a isso. Ok? Gente, eu não fiz uma lista. Vão depois ali, eu também tenho no IOB Online, toda a listinha direitinho aí em procedimento do IOB Online.
Tá bom? Como é que fica o Simples Nacional em 2026, na fase de teste da reforma tributária? Eu vou pedir para vocês colaborarem comigo aqui também. Escreve aí no chat. Escreve. Olha a minha pergunta. A pergunta é: pessoal, o Simples Nacional acabou? Escrevam aí, sim ou não? Ou não, assim. O Simples Nacional vai acabar com a reforma tributária? Com a reforma tributária, o Simples Nacional vai acabar? Não vai existir uma reforma tributária? Sim ou não? Escreve aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eita! Tem gente colocando sim, a maioria. E tem gente colocando não ali, hein? Tudo bem. Pessoal, o Simples Nacional não vai acabar, não. O Simples não vai acabar, não vai acabar. Mas ele vai ser afetado, né? O Simples Nacional será afetado? Sim, sim, sim. Por quê? Porque vai ter o sistema híbrido ou não. Ou não. Ou você recolhe IBS-CBS dentro do Simples ou fora do Simples, que é o sistema regular. Será que vão querer comprar do Simples? Olha, numa operação B2B, eu creio que não vão querer comprar do Simples, porque o crédito é pequenininho. E numa operação B2C, quando eu vendo para o consumidor final, gente, não tem efeito nenhum. Irrelevante. Se vai ser dentro do Simples, fora do Simples, irrelevante. Irrelevante. Tá bem? Então, a princípio não vai ter mudança, a não ser nessas situações. Vocês já responderam essa pergunta, né? Já responderam essa pergunta, se vai acabar ou não. E eu já respondi para vocês que não. Outra pergunta importante, atenção. Vamos ver aqui. Gente, na hora de emitir nota fiscal, empresa do Simples tem que fazer destaque do IBS e CBS? Lembrando que a empresa do Simples vai ter que emitir nota agora em 2026. Tudo bem? Vai ter que emitir nota. Agora, ela é obrigada ou não a destacar IBS e CBS nessas notas? Professor, responde para mim. Tem campo lá para colocar IBS e CBS na nota fiscal? Tem. Professor, se eu tiver alguma dúvida aqui na IOB e eu querer esclarecer na consultoria, para quem que eu ligo sobre preenchimento de nota fiscal? Liga na consultoria e escolhe, seleciona área de impostos. Ah, mas se eu tiver dúvida sobre genérica, sobre o Simples Nacional, tanto a área de imposto de renda como a nossa área de impostos atende. Professor, nos cursos da IOB Educação, explica isso que o senhor está falando hoje? Claro que sim. Claro que sim. Também tem essas respostas lá dentro dos nossos cursos. Mas voltando para cá. Gente, pela Lei Complementar 214, esse destaque ele é opcional. Entendeu? Por quê? Porque não há o recolhimento efetivo desses valores. É apenas um teste pela lei complementar. Então, o período de teste pela lei não se aplica ao Simples Nacional. Não tem rejeição, não vai ter rejeição. Aí, gente, a orientação que nós temos para preenchimento de nota, ou a base legal, são as notas técnicas. Tem várias, né? Nós temos, inclusive, um guia chamado Guia da Reforma Tributária, com vários temas lá dentro. Não tem nada a ver com o curso, tá bom, gente? Temos esse guia, e nesse guia nós temos vários assuntos tratando especificamente do Simples Nacional e do preenchimento de nota fiscal. Então, o período de teste, ele não se aplica ao Simples Nacional sem risco de ocorrer rejeição. Mas o Simples Nacional vai estar dentro do sistema? Vai, porque ela vai ter que emitir nota, gente. Aí você vai ter que olhar para as notas técnicas,
E elas esclarecem que a dispensa se aplica a todos os CRT. O que é CRT? É o Código de Regime Tributário do Simples Nacional. O que você vai fazer? Lá no CRT, ali na hora que você estiver preenchendo, você vai indicar um CRT1, que é do Simples Nacional, ou 2, Simples Nacional com excesso de sublimite da Receita Bruta, ou 4, se você for MEI. Então, em 2026, o fato dessas empresas não terem obrigatoriedade perdão, de preencher os novos campos de IBS e CBS, gente, não há dispensa a adaptação do layout da nota fiscal eletrônica, da nota fiscal do consumidor eletrônica. Não esquece que, a partir de 2027, isso muda, né? Por quê? Porque passa a ser, agora não tem mais jeito, obrigatório. Anota os artigos aí. Artigo 60 a 62 da Lei Complementar 214 de 2025. Tá bom? Temos a figura do nanoempreendedor. Ok? Gente, o nanoempreendedor ele é abaixo do MEI. Você tem o MEI que é 81 mil, né? Ou tem o MEI. E abaixo do MEI, você tem o nanoempreendedor, que o limite de faturamento é 40.500. É metade do MEI. É metade do MEI. Dá uma lidinha sobre isso, gente. Tem benefício profissional para o profissional autônomo, prestador de serviço informal, entendeu? Para salão de beleza, manutenção, artesanato, sei lá. Essas atividades onde o faturamento é menor. Então, de repente, é interessante você ser, o seu cliente ser um nanoempreendedor. Ok? Gente, vale a pena continuar no Simples Nacional em 2026? Eu acho que eu vou deixar essa resposta dessa pergunta para você. Para você descobrir, eu acho que não tem mais jeito. Por quê? Porque já acabou o prazo para o Simples Nacional. Mas se você planejou lá em dezembro de 2025 ou antes do final de janeiro, você deve ter essa resposta. E você só vai homologar ela, sacramentar ela, no final de 2026. Aí você vai descobrir se vale ou não a pena. Aí você já decide 2027 como que vai ser. Não esquece de setembro, tá bom? Não esquece de setembro, tá bom? Então eu vejo que o Simples Nacional, gente, ele continua sendo o regime tributário mais vantajoso, B2C, B2B tem que tomar cuidado com o regime híbrido. Mas ele é, em termos de carga tributária, sim, simplicidade operacional, redução de burocracia, entendeu? Uma guia só, né? Mas tem algumas situações específicas em que pode fazer sentido avaliar outras opções. Lucro real, lucro presumido. Eu acho que isso aí é que é muito importante. Tá bom? Ok. Como que a IOB pode te ajudar? Gente, de diversas formas. Através dos cursos da IOB Educação, através do IOB Online, através da consultoria, através dos webinars da IOB Educação, dos webinars da IOB. Entenderam? Então, a gente pode te ajudar do jeito que você nos solicitar. Seja através da consultoria, através dos nossos cursos ou através do IOB Online. Lembrando que o IOB Online é um produto nosso da internet, é um portal da internet com todas essas informações. Eu também, você que está acompanhando a reforma tributária, nós temos aqui um campeão de vendas. E o nosso campeão de vendas, além dos cursos, é o Gui IOB da reforma tributária. Antes do meu obrigado, deixa eu só dar uma olhadinha como eu prometi, viu, Thaís? Eu prometi aqui, e deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapidamente, já são, gente, 11h03.
Vou pegar 5 minutos, tá, Thaís? Tudo bem? Tudo bem. Porque eu prometi, tá bom? Deixa eu ver aqui. Nossa. O André colocou assim, não, Prefeitura de São Paulo nem deixa. É o atraso, né, André? Atraso não tem jeito. Aí o André colocou esse ano, não, professor, a partir de 2027, sim. Concordo. Aí a Simone falou, em São Paulo tem o campo, mais simples não preenche. Olha, você pode preencher sim, Simone. Coloca ali o regime tributário ali, viu, Simone? Tranquilo, não vai dar inconsistência, não. Não vai ter recusa. O Canuto, a opção pelo Simples Nacional continua sendo em janeiro de cada ano. E quanto ao regime híbrido, CBS e CBS, a opção será em março e setembro. Olha, Canuto, e os demais colegas. Janeiro praticamente já era, né, Canuto? Já pensou que você tem que fazer 3 opções? Não, isso não vai existir, né? Então vai ser setembro, Canuto, setembro. Esse ano é 2. Setembro de 26 e março de 27. Então vai ser nessas 2 datas aí. A não ser que mude alguma coisa, Canuto. E, pessoal, vamos ficar atento. Mas, a princípio, são esses aí. Ok? E agora é semestral. Ok? Então, a opção, beleza. Já chamei a atenção de janeiro. Deixa eu ver mais coisa aqui que está comum. Já tem empresas querendo saber os percentuais do Simples para saber se vale a pena. Olha, hoje nós temos uma tabela lá da reforma, ali da reforma tributária, mas não significa que aquela ali é definitiva. Por quê? Se você está dentro do Simples, você tem o dado lá, viu, Adriana? Você tem os dados lá. Mas o regime regular ainda não. A única coisa que nós temos do regular é o IBS em 2027, que é 0,1. Mas como é que vai ficar a CBS? O governo vai fixar ainda direitinho como vai ficar. Quem atende, Zé Maria, quem atende B2C não precisa mudar para híbrido. Olha, pode até mudar, viu, Zé Maria? Mas vai impactar eu mudar e eu não mudar? Não, Zé Maria. Quem vai comprar de você não precisa de crédito. É o consumidor final, que é o modelo B2C. Deixa eu ver mais alguma aqui. O André Luiz não vai acabar agora, mas acho que no futuro vai. Risos. Olha, eu não sei não, André. Eu não sei não. Eu não vou escrever embaixo, André, porque a gente não tem a resposta da Receita. Ninguém falou isso. A única coisa que nós temos é o que ele falou, a Receita fala, que na reforma tributária nós vamos ter os 2. Lembrando, André, para acabar com o Simples Nacional, tem que ser uma lei complementar. E a lei complementar, ela é aprovada pelo Congresso, 2/3 do Congresso, André. Então não é simples assim. Aí tem deputado, tem Senado, não é tão simples assim não, tá bom? Né? Lembrando que essa lei complementar 123, ela é o estatuto do IBS e da CBS? Não, ela é o estatuto da ME e da EPP. Toma cuidado. E lá dentro dessa lei complementar, além dos aspectos operacionais, administrativos e financeiros, também tem um aspecto tributário, gente. Então, tem tudo ali dentro, tá? Não coloquem na cabeça que a lei complementar 123 é só Simples Nacional. Não é, não. Eu posso ter ME e EPP que não optou pelo Simples, mas continua seguindo a lei complementar, tá bom? Tá bom? A opção pelo Simples Anual continua sendo... não, também já veio essa pergunta. Opa! Zé Maria, como contador, não posso ser responsabilizado se abrir uma empresa para o pai e outra para a mãe, mesmo com as mesmas atividades locais distintos. A liberdade comercial prevalece sobre presunções da Receita Federal do Brasil. Eu vou terminar com essa aqui, viu, Thaís? Vou terminar com essa. Mas eu quero dizer um negócio aqui, é muito importante, Zé Maria, e os demais colegas participantes.
O contabilista, gente, ele é obrigado a seguir, perante a profissão de contabilidade, do contador, as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. Além das resoluções técnicas, nós temos aquelas de conduta. E dentro daquelas de conduta, nós temos a ética. Também temos a ética. Agora, por danos dolosos ou culposos, os contabilistas respondem perante o Código Civil. E no Código Civil está previsto isso nos artigos. Anota aí, Zé Maria, você que fez esse comentário aqui. Artigos 1177 e 1178 da Lei 10.406 de 2002. O contador, ele é corresponsável. Ele é responsável pela contabilidade, pelo processo contábil e corresponsabilizado pelos atos dolosos ou culposos que praticar perante o seu cliente. Tá bom? Só para fechar, mas a gente encerra por aqui. Quero pedir desculpa. Nossa, como tem pergunta, hein? Thaís, olha, adorei. Tem Adorei perguntas. aqui. E, muitas inclusive, perguntas. Valdir, queria chamar aqui a Estela para ela dar uma palavrinha aqui com o pessoal. É um tema realmente muito quente. E a Estela está aqui conosco para conversar um pouquinho com vocês. Estela? Ok. Estou aqui, Estela? Thaís. Olá, pessoal. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. A minha fala é bem rápida. Para você que já é nosso cliente IOB, que já tem assinatura da plataforma IOB Educação ou do curso Formação em Reforma Tributária, nós temos também a possibilidade de levar o professor Valdir até a sua empresa, tanto no presencial como online, para discutir um pouco mais sobre esse tema ou sobre outros assuntos. Tá? Estou aqui disponível para bater um papo com você, ou você que também precisa de mais acessos aí para a sua equipe na plataforma IOB Educação, do curso Formação em Reforma Tributária, ou se precisa de alguma informação, conversar um pouco mais, estou aqui à disposição. Tá bom, Thaís? E pode me chamar que a gente tem aqui uma condição diferenciada para você que já é nosso cliente. Isso aí, inclusive, obrigada. né, Estela? Inclusive, aproveita o chat aqui, gente, que nós estamos conversando, e fala assim, Estela, eu estou precisando aí de um profissional, professor Amorim, outros professores, que nós temos um grupo de professores especializados no assunto, para a gente ver como é que fica o Simples Nacional, sobre a responsabilidade ali do contador, se é legal ou não optar pelo Simples, ou um outro curso que nós temos aqui na plataforma, ou o IOB Online, ou... Gente, a IOB está aqui para resolver. Exatamente, Eu quero agradecer, antes da Thaís finalizar, primeiro agradecer aí a presença de vocês, e já convidar para a próxima comigo ou com outros colegas que vierem apresentar. Thaís, Estela, obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos.